Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Professor Neto aqui falando. Mais um vídeo a respeito de teoria quântica sobre o átomo e o quantum de luz, retomando essa ideia que abrange toda a teoria quântica. Partículas e a luz possuem simultaneamente propriedades ondulatórias e corpusculares. Nesse vídeo eu vou falar sobre ondas de elétrons. A principal ideia desse tópico é a seguinte: de acordo com a teoria das ondas de matéria de de Broglie, as órbitas eletrônicas existem apenas onde uma onda de elétrons se aproxima de si mesma em fase. Bom, eu vou deixar essa ideia de onda eletrônica em fase mais fácil de você entender com um desenho que eu vou mostrar mais para o final do vídeo. Mas acompanhe o raciocínio que a gente vai construir através da evolução de um modelo atômico nesse vídeo. O modelo planetário do átomo foi útil para explicar o espectro atômico dos elementos e por que esses elementos emitiam certas frequências de luz. Eu vou mostrar para você essa ideia de espectro atômico em slide daqui a pouquinho. Guarda essas três ideias. A primeira, o elétron ele tem diferentes quantidades de energia quando está em órbitas diferentes ao redor do núcleo. Então, cada órbita vai corresponder a uma energia diferente. Guardou? Segunda ideia interessante, o elétron está em um nível diferente quando está em uma órbita diferente. Então, se o elétron está numa órbita diferente, energia diferente para esse elétron. E terceiro, elétrons de um átomo normalmente ocupam os menores níveis de energia disponível. E eu já deixei aqui registrado que essa ideia de ocupar o menor nível de energia a gente pode chamar de estado fundamental de energia, que é uma característica da natureza no geral. No modelo de Bohr do átomo, as órbitas dos elétrons correspondem a diferentes níveis de energia, como eu já disse do slide anterior. Então aqui você tem uma referência dos desenhos do modelo de Bohr, dos modelos de planetário, com órbitas bem definidas, ok? E aqui uma outra representação como se fossem aqui cascas de uma cebola, ok? Camadas. Perceba, portanto, que esses elétrons eles têm uma energia diferente desse elétron que está em uma camada diferente. Então, aqui você tem uma energia do estado fundamental, vamos chamar de E1. E esses elétrons aqui, eles têm uma outra energia que a gente poderia chamar de uma energia 2, relacionada à segunda camada. Por exemplo, tudo bem? Então, a energia desses elétrons, do E1, é diferente da energia daqueles elétrons ali da camada E2. Beleza? Vamos lá. Fazendo agora uma explicação desse modelo do átomo de Bohr para os espectros atômicos. Um elétron ele pode ser aumentado de nível para um nível mais alto, ou até mesmo mais baixo. Como que isso vai acontecer? Isso pode acontecer, por exemplo, em tubos de descarga de gás, como os de sinais neon. Então, aquelas lâmpadas neon fluorescente emitem essas luz bonita por conta desse processo aqui que a gente chama de excitação energética do elétron em um gás. O elétron ele está em uma camada. O que vai acontecer é que chega um determinado fóton de radiação nesse elétron. Se a frequência desse fóton for suficiente para interagir com esse elétron ele vai dar um pulo e subir de camada. Ele vai passar para uma camada mais alta. O que vai acontecer é que, quase que instantaneamente, esse elétron ele vai voltar para o seu nível menor de energia, que é o estado fundamental, e para voltar para um nível menor de energia, esse elétron que estava energeticamente excitado, ele libera um fóton de energia. Certinho? Então vamos lá, continuando.
A corrente elétrica aumenta o nível de energia dos elétrons desse gás para níveis mais altos de energia. Terceiro, à medida que esses elétrons retornam para os níveis mais baixos, fótons são emitidos. Acabei de te explicar a ideia, ok? E por último aqui, a energia de um fóton é exatamente igual à diferença dos níveis de energia do átomo. O padrão de linhas no espectro de um elemento corresponde a transições eletrônicas entre os níveis de energia dos átomos desse elemento. Examinando esses espectros atômicos, os físicos foram capazes de determinar os vários níveis de energia dos átomos. Então aqui tem duas imagens que é muito interessante da gente interpretar. Aqui você tem os níveis de energia do estado fundamental, ou seja, essa órbita aqui, ou essa camada, ela estaria mais próxima do núcleo atômico, e a gente chama ela de n igual a 1, por exemplo. O nível 2, segundo nível de energia, já tem uma energia um pouco maior, o nível 3 uma energia maior do que o 1 e o 2 e assim por diante. Então perceba que é possível que um elétron transite entre esses níveis de energia. E conforme o elétron ele devolve essa energia para o ambiente, esses saltos de energia, aqui simbolizados pela seta lilás, azul ou verde, esse elétron vai emitir uma luz que pode ser detectada dessa maneira. Acontece que esse tipo de emissão mostrado aqui nessa imagem corresponde exatamente à emissão característica do átomo de hidrogênio. Ou seja, somente o hidrogênio vai emitir fótons de energia correspondente a uma frequência do lilás ou do violeta, do azul, do verde e uma linha aqui do vermelho. Então eu quero que você entenda que esse espectro de emissão do átomo de hidrogênio é muito semelhante ao que eu e você temos chamado de CPF, ou carteira de identidade, nosso RG. Somente o átomo de hidrogênio consegue emitir esse espectro aqui, ó. É como se fosse esse espectro o CPF do hidrogênio. Só ele emite assim. Outros átomos de diferentes elementos químicos vão ter diferentes composições. Alguns vão poder emitir aqui uma linha mais alaranjada, outra uma linha aqui mais amarelada, certo? Que aqui no hidrogênio elas não existem. Certinho? Beleza. Continuando então a nossa explicação. Por que os elétrons estavam a distâncias discretas do núcleo atômico? Isso daqui ainda falando do modelo planetário de Bohr. Isso foi resolvido pensando no elétron não como uma partícula, uma bolinha girando ao redor do núcleo, mas sim como uma onda. De acordo com a teoria das ondas do Louis de Broglie, as órbitas eletrônicas existem apenas onde uma onda de elétron se aproxima de si mesma em fase, que é exatamente a proposição inicial que a gente começou esse nosso sexto vídeo. Então vamos falar dessa proposição de de Broglie que marca uma transição desse modelo planetário para um modelo um pouco mais complexo e também que ajuda a explicar deficiências que o modelo do planetário tinha e que aqui não vai ter. Vamos lá. A onda eletrônica se reforça construtivamente a cada ciclo, como se fosse uma onda numa corda de violão, de guitarra, de contrabaixo, por exemplo. O elétron é visualizado não como uma partícula, localizada em algum ponto do átomo. Então nós vamos ter as seguintes características nessa teoria de de Broglie. A massa e a carga elétrica desse elétron não vai estar contida em uma partícula, mas vai estar espalhada por toda uma onda em torno do núcleo. Vou mostrar isso aqui com desenho, ok? E segundo, na proposição da teoria de de Broglie, esse comprimento de onda
da onda desse elétron deve se encaixar de maneira uniforme nas circunferências das órbitas. Então, olha aqui o que eu estou querendo dizer para você de interpretar esse elétron não como uma bolinha, mas sim como uma onda, que é essa linha azul desse desenho aqui. De Broglie sugeriu que elétrons têm um comprimento de onda. Esse comprimento de onda é o que a gente chama lá na ondulatória com a letra grega lambda. Órbitas eletrônicas só existem quando a circunferência da órbita é um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Então aqui a gente tem uma órbita eletrônica. Perceba que o elétron está sendo associado a uma onda que preenche todo o espaço ao redor do núcleo e não como uma posição bem definida. Certinho? Então, o que vai acontecer? Esse elétron aqui, ele está representado com uma onda em fase. Agora, esse elétron aqui, ele está representado com uma onda fora de fase. Então, quando a onda não se aproxima de si mesma em fase, ou seja, essa onda, o comecinho dela, não se encaixa com o seu final, ela sofre uma interferência destrutiva. Então, essa órbita, nesse desenho aqui da letra B, ela não poderia existir por conta de não estar em fase. Certinho? É uma onda que sofreria uma interferência destrutiva. Mas aqui, essa onda ela poderia existir. Beleza? Vamos deixar mais claro essa ideia do elétron se comportando como onda. A circunferência da órbita mais interna, de acordo com este modelo, é igual a um comprimento de onda dessa onda eletrônica associada ao elétron. Então, está aqui a primeira onda. Essa onda ela tem uma crista, que é esse morrinho para cima, e um vale. Só a título de exemplo, tá? Então, nós associamos ela ao nível 1 de energia, ou seja, é esse nível aqui mais interno que está mais próximo ao núcleo, ok? É o nível de menor energia. Agora, vamos analisar o segundo estado, ou seja, o equivalente à segunda órbita de energia. Perceba que nesse segundo estado, nós temos duas vezes os elementos da onda anterior, ou seja, nós vamos ter duas cristas, ou seja, dois morrinhos, duas corcundinhas para cima e dois vales, duas corcundinhas para baixo, exatamente o dobro da anterior. Uma corcundinha para cima, uma corcundinha para baixo. Duas corcundinhas para cima, duas corcundinhas para baixo. Então está percebendo que o padrão dessa onda associado aos níveis de energia ao redor do núcleo, elas são múltiplos inteiros, 2, 3, 4, daquele carinha que é o estado fundamental. Para finalizar o raciocínio, perceba então, o estado n igual a 4, você vai associar como uma onda de elétron que tem 4 corcundinhas para cima, ou seja, 4 cristas, e 4 vales, 4 corcundinhas para baixo. Exatamente 4 vezes o valor daqueles elementos da onda associada com o estado fundamental. Ok? Beleza. Então, a segunda órbita já vai ter uma circunferência de 2 comprimentos de onda, ou seja, se uma corcundinha para cima e uma corcundinha para baixo a gente chama de lambda, então o n igual a 2 vai ser 2 lambda. O n igual a 3 vai ser 3 lambdas. 4 lambdas para o n igual a 4. Tudo bem? Captou essa ideia? Vamos continuar. Circunferências orbitais, então, são múltiplos inteiros do comprimento de onda do elétron naquela camada, naquela posição, que diferem para os vários elementos químicos. Isso resulta em níveis diferentes de energia, que a gente vai chamar de níveis discretos. Discretos por quê? Porque são múltiplos inteiros. Não existe
uma onda que seja um múltiplo, por exemplo, de 2,8, porque não é um número inteiro, certinho? Ou teria que ser 2 ou teria que ser 3. Uma vez que as circunferências das órbitas eletrônicas são discretas, ou seja, associadas a números inteiros, os raios dessas órbitas e, portanto, os níveis de energia também serão discretos. Então, assim como a gente tem n igual a 1, ou seja, órbita, primeira órbita, segunda órbita, terceira órbita, isso vai corresponder a uma energia 1, a um segundo nível de energia e também a um terceiro nível de energia, dando tanto para as órbitas quanto para a energia essa característica discreta, ou seja, relacionadas a números inteiros. Aqui na imagem do lado está dizendo que artistas e cientistas procuram olhar para a natureza encontrando conexões que existem sempre entre o que eles conseguem ver com os olhos e o que eles não conseguem ver com os olhos. É apenas um paralelo entre trabalho de cientistas e artistas, que é algo super interessante que acontece de fato, ok? Ciência e artes, elas têm uma aproximação bastante válida. Continuando então a nossa exploração sobre ondas de elétrons e a teoria de de Broglie. Nessa versão simplificada da teoria do átomo de de Broglie, as ondas são mostradas apenas como caminhos circulares ao redor do núcleo. Okay? Então isso aqui é uma visualização simplificada do átomo de de Broglie. Já no átomo real, as ondas compõem como se fossem conchas esféricas e elipsoidais em vez de planas e circulares. Então aqui você tem órbitas planas e circulares, mas nós vamos interpretar como se fossem conchas esféricas elipsoidais ao redor do núcleo. Depois eu mostro esse desenho para vocês. Isso explica porque os elétrons não se aproximam cada vez mais do núcleo quando fótons são emitidos. Ou seja, esse desenho aqui ele está mostrando um problema que surgiu na explicação do modelo planetário. Ora, se o elétron ele fosse emitir luz, então a sua órbita ela seria gradualmente diminuída até que esse elétron colapsasse no núcleo atômico, mas isso de fato não acontece. E para que o modelo planetário fosse trocado por esse modelo ondulatório, então você tem essa evolução desse modelo, do modelo de Bohr para o modelo de de Broglie. Ok? E aí a proposição é exatamente essa. No modelo de de Broglie, o elétron poderia emitir essa luz, mudar de órbita e não colapsar com o núcleo. Retomando. Uma vez que uma órbita é descrita por uma onda, a circunferência de menor órbita, ou seja, aquela relacionada com o estado fundamental, não pode ser menor do que um comprimento de onda. Ou seja, não poderia ser 0,4 comprimento de onda, porque tem que ser múltiplo inteiro, tem que ser relacionado a um valor discreto. No modelo de onda moderno do átomo, as ondas eletrônicas também se movem, afastando ou se aproximando do núcleo atômico. Então eu quero que você entenda que o modelo proposto por de Broglie, ele não é um modelo estático. Ele é um modelo de átomo que é dinâmico. O átomo ele está todo em movimento. A onda eletrônica está em 3 dimensões no que a gente vai chamar de nuvem eletrônica. Provavelmente você já deve ter ouvido seu professor de química falar esse conceito de nuvem eletrônica. Ela está relacionada a um modelo mais elaborado de átomo. Bom, eu sei que a discussão até aqui ela foi bastante complexa, provavelmente um dos vídeos mais difíceis e técnicos que eu fiz aqui para esse canal por enquanto, mas eu quero deixar aqui uma pergunta para que você tente responder. Como a teoria das ondas de matéria de de Broglie descreveu órbitas eletrônicas?
Se você conseguir responder essa pergunta, eu vou ter a segurança de que você entendeu a discussão feita até aqui. O próximo vídeo é o penúltimo a respeito dessa teoria quântica. Agradeço a sua atenção, a gente se encontra lá.